Bem, você deve estar curioso para saber como a residência do Barão de Nova Friburgo transformou-se em sede da Presidência da República. Foi assim. Apenas 3 anos após terminada a construção do palácio, falecia o barão em 1869 e logo, em 1870, a baronesa. Assim, foi o filho, Antônio Clemente Pinto, conde de São Clemente, quem herdou o palácio. Quando a República foi proclamada em 15 de novembro de 1889, o palácio ainda pertencia ao filho do barão de Nova Friburgo, mas estava desocupado. Em 1890, foi vendido à Companhia do Grande Hotel Internacional, empresa que pretendia transformá-lo em hotel. Mas a operação não se concretizou devido ao fracasso da empresa provocado pela crise financeira de 1891. O palácio então passou a ser propriedade do conselheiro Francisco de Paula Mairinque. O conselheiro construiu nos fundos do palácio, no limite com a Praia do Flamengo, um embarcadouro. Mais tarde, muitos presidentes da República, por diversas razões, inclusive políticas, utilizaram esse embarcadouro, que só desapareceu em 1960 com a construção do Aterro do Flamengo. Envolvido por circunstâncias econômicas desfavoráveis, o conselheiro Mairinque acabou por vendê-lo em 1896 ao governo federal. E foi nesse mesmo ano, em 1896, que se decidiu transferir a sede da Presidência da República do Palácio do Itamaraty, situado no centro da cidade, em uma zona comercial e antiga, para o Palácio Nova Friburgo, localizado em um bairro residencial e de características aristocráticas. O Palácio Nova Friburgo se transformaria no Palácio do Catete, sede da presidência. Para abrigar a Presidência da República, foram realizadas obras de adaptação nas áreas interna e externa do edifício, sob orientação do engenheiro Araão Reis, além de contar com a colaboração dos pintores Araripe de Macedo, Antônio Parreiras e Décio Vilares. As 7 águias das fachadas foram substituídas por esculturas em bronze, que representavam as 4 estações do ano, além da República, da Justiça e da Agricultura. Mas, no governo de Afonso Pena, nova mudança na fachada. Ao invés das esculturas citadas, ou águias romanas de voo abatido ou asas abaixadas, como no tempo do Barão, foram colocadas águias com as asas estendidas. No total, 16 presidentes utilizaram as instalações do Palácio do Catete como residência ou local de trabalho. No painel ao lado, há fotos dos presidentes e de eventos que ocorreram enquanto cada um deles esteve aqui. Encontros e cerimônias com autoridades políticas e militares, festas, acordos políticos, um intenso movimento que legou muita história para o palácio.
presidente Juscelino Kubitschek encerrou a era presidencial do edifício, com a transferência da capital federal para Brasília em 21 de abril de 1960. E foi nesse momento, próximo à inauguração de Brasília, em 8 de março de 1960, que o presidente Juscelino Kubitschek assinou o decreto que criava o Museu da República, instalando no Palácio do Catete. Incluiu-se então o palácio na estrutura do Museu Histórico Nacional, na divisão de História da República. Nascia o museu, inaugurado em 15 de novembro de 1960.
Eu sempre reparei, aqui no Museu da República, os mais apaixonados pela história e suas surpresas costumam suspirar. Ah, se essas paredes falassem! Pois bem, hoje resolvi varrer o silêncio. Não, eu não sou parede, não. Mas garanto, estou aqui há tanto tempo quanto essas altas e lindas paredes. Vou contar para você do meu jeito como tudo isso aqui aconteceu. Se não fosse o fantástico lucro que a agricultura cafeeira gerou para muitos fazendeiros no século XIX, esse palácio não teria sido construído. Foi numa dessas grandes propriedades de terra, com a força do braço escravo nas plantações de café, que o português Antônio Clemente Pinto se tornou um dos mais prósperos fazendeiros do Império. Que homem de sorte! Além de ter ficado rico no Brasil, recebeu do próprio Dom Pedro II título de Barão de Nova Friburgo. Virou barão e construiu um palácio para morar bem no centro financeiro das negociações cafeeiras. O Rio de Janeiro. Aqui, a fortuna dele ficou mesmo exibida. E foi aqui, no bairro do Catete, rodeado de sobrados coloniais bem simples, que o Palácio Nova Friburgo começou a ser erguido. Ali, no centro do terreno onde hoje é o jardim. Dizem por aí que os alicerces da residência já estavam edificados quando a baronesa mandou derrubá-los. A casa teria que ser construída na beira da rua para ela ver o movimento pela janela. Eu teria feito a mesma coisa. Me lembro que a casa ficou pronta na mesma época em que Carlos Gomes ganhou o diploma de maestro na Itália e finalizou sua ópera mais famosa, o Guarani. Eu acho essa obra de Carlos Gomes tão brasileira. Bem, o mesmo não se pode dizer sobre a Casa do Barão. Naquela época, a Europa era vista como fonte única de cultura e civilização. E foi de lá que o arquiteto que projetou o palácio buscou inspiração em outras coisas de decoração bem caras. De Portugal, vieram alguns elementos decorativos da fachada. Da Alemanha, foram encomendadas essa escada de ferro e o principal vitral do palácio, com 288 peças. Esses móveis ilustres são franceses. Ulala! Da Grécia, ele trouxe o máximo de mitologia que pôde. A princesa Ariadne e seu consolador Baco. Apolo, o ensolarado e bonitão deus da verdade e da música. Afrodite, deusa do amor e da beleza. Quanto brilho! Não é à toa que representa Vênus o mais brilhante dos planetas. E outros deuses e musas do Olimpo que dão um bocado de trabalho por essas galerias. Tudo isso espalhado numa boa base de renascimento italiano e pronto. Que beleza! Sinceramente, acho que a mistura de estilos tornou esse palácio brasileiríssimo, como uma boa feijoada. O barão e a baronesa morreram 3 anos depois de virem morar aqui, mas os filhos deles permaneceram no palácio mais uns 20 anos. Depois decidiram vendê-lo. Isso foi em 1889. Esse foi um ano de decisões. Marechal Deodoro decidiu proclamar a República. Ou será que a República decidiu se proclamar por meio do Marechal? Não sei. O fato é que depois de 6 anos, entre tentativas de fazer o palácio um hotel de luxo e outras especulações imobiliárias, o sonho dos Nova Friburgo foi vendido para a Fazenda Federal. E por esse chão, começou a se escrever um outro capítulo da história.
O palácio abriu alas, abriu portas e abrigou os 63 anos da República do Brasil. 18 presidentes trabalharam aqui. O primeiro foi Manuel Vitorino, vice de Prudente de Moraes, cuidou do governo durante a licença médica do presidente. Prudente de Moraes foi o primeiro chefe da nação escolhido pelo voto direto. A equipe dele tratou logo de reformar o palácio e de trazer luz para cá. Fomos um dos primeiros a ter iluminação elétrica no Brasil. E que novidade! Todo mundo veio ver. E o povo não deixou mais de reparar tudo o que acontecia aqui. A reforma urbanística da cidade do Rio por Rodrigues Alves e também a aprovação da lei da vacina obrigatória contra a varíola. Isso revoltou a população. Ando povo afiliado com horror palmatória por causa dessa lambança da vacina obrigatória. O velório do presidente Afonso Pena, o escândalo do corta-jaca. Esse foi assim. Antes de deixar a presidência, o Marechal Hermes da Fonseca deu uma festa de despedida. Tudo muito elegante, chique mesmo. Quando terminou a seleção de músicas clássicas, a esposa do Marechal, Nair de Tefé, pegou o violão e apresentou o tango brasileiro corta-jaca, de Chiquinha Gonzaga. Os opositores do Marechal consideraram o fato um atentado à moral. E a repercussão foi enorme. Um verdadeiro escândalo. Nosso coração bateu mais forte também quando, em 1917, Venceslau Braz declarou guerra contra a Alemanha. Assim entramos na Primeira Guerra Mundial. E Epitácio Pessoa, que ofereceu um banquete de gala para os reis da Bélgica, foi a primeira vez que o Brasil recebeu uma visita real. Quantos presidentes, quantas histórias. Para mim, o presidente que conseguiu se carimbar para sempre na história foi Getúlio. O gauchinho era uma parada. Passam diante da tribuna presidencial as bandeiras históricas que constituem a imagem simbólica da nossa tradição militar. Abriu as portas do Palácio do Catete e o povo aproveitou. Inaugurou a Rádio Nacional e o povo se apaixonou. Declarou guerra ao eixo e o povo apoiou. Consolidou as leis trabalhistas e aí o povo vibrou. Mas, como todos os homens que fazem história, Getúlio também foi uma figura controversa, de personalidade complexa. No amparo invisível e vigilante das Forças Armadas, não dispõe de meios defensivos eficazes dentro dos quadros legais, vendo-se obrigada a lançar mão, de modo normal, de medidas excepcionais que caracterizam o estado de risco iminente da soberania nacional e da agressão externa. Teve um bocado de amigos e uma porção de inimigos. E entre dúvidas, decisões, lados e escolhas, resolveu dar um ponto final nele mesmo. E atenção! Acaba de suicidar-se em seus aposentos do Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Será a tragédia uma festa. Será a tragédia uma festa. Parece que sim, porque de novo o povo se reuniu, mas dessa vez num mar de lágrimas. Nossa ressaca moral só melhorou quando Juscelino foi eleito. Grande multidão aglomera-se em frente ao Superior Tribunal Eleitoral a fim de assistir à cerimônia de diplomação dos novos presidente e vice-presidente da República, eleitos a 3 de outubro de 1955. Os senhores Juscelino Kubitschek e João Goulart saltam do carro que os conduziu, dirigindo-se para o interior do tribunal sob aplausos populares. JK foi até o fim naquela ideia de construir Brasília e transferir para lá a capital da República. Lembro da equipe de arquitetos começando a esboçar a nova capital numa construção improvisada ali no jardim. A
transferência da sede do governo para Brasília aliviou uma das preocupações dos presidentes. O sonho da baronesa de estar perto da rua foi o pesadelo de todos os presidentes que por aqui passaram. Quase dentro da calçada, eles se sentiam desprotegidos dos inimigos. O governo foi para Brasília, mas JK viu que a vida no palácio continuaria a pulsar. Então decretou que aqui seria o Museu da República. A Rua do Catete ainda tem seus sobrados simples e bastante movimento. O povo que sempre amou o palácio continua vindo aqui todos os dias. Vem para visitar o museu, para ouvir música. Vem para curtir o jardim, olhar os bichos, ficar com os filhos, brincar, jogar, tomar um café, comprar um livro, ir ao cinema, ir à biblioteca, ao arquivo, participar de eventos culturais. Vem para conversar ou ficar em silêncio, lembrar, amar, celebrar. Abre a janela, amor, abre a janela, eu sou ligado na rua, eu quero assim, ai, 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 ai. Aqui temos também uma coordenação de educação que é parceira das escolas na construção do olhar atento que leva ao saber. Suas ações contribuem para fortalecer a cidadania, preservar nossa identidade e zelar pelo patrimônio histórico e cultural do Brasil. A equipe de educação não para um minuto. Com o projeto Oficinas do Patrimônio, ela aproxima a comunidade escolar do museu. E a base para lapidar o olhar de professores e alunos é a troca de experiências. Assim, as conexões entre antigo e moderno, arte e ciência e diversidade cultural estimulam a criatividade, a expressão e a transformação da realidade. As atividades incluem oficinas para professores, capacitação de jovens, visitas teatralizadas. Mas o povo brasileiro deu sua resposta. Como atrair investimentos estrangeiros. Confecção de publicações, de materiais pedagógicos, exposições itinerantes, colônia de férias. Tudo isso para educar para a diversidade. Esse pessoal faz histórias criarem vida e vidas virarem história. Como eu sei disso tudo? Como eu vi tudo isso acontecer? Eu sou amiga de Cronos, o deus do tempo. Ele está sempre por aí. Mas não tem hora certa para aparecer, não. Com atenção, você pode notar a presença dele. Mas é preciso parar para reparar.
Esta é a sala das repúblicas idealizadas ou não concretizadas, ou com efêmera concretização. Seu objetivo é retratar os movimentos políticos sociais de caráter republicano, anteriores ou posteriores à República, que se concretizou em 1889. Movimentos como a Inconfidência Mineira e a Confederação do Equador, entre outros, são aqui abordados. São movimentos em que a República aparece como ideia, ou como realidade concreta. São movimentos que pertencem à chamada História dos Vencidos, ou são apenas dissidência na história dos vencedores. em defesa de suas leis tão indignamente ultrajadas, em defesa de sua dignidade e de seus direitos tão torpemente vilipendiados, levanta os patriotas rio-grandenses e tendo de optar entre a liberdade e os ferros, entre a escravidão e a morte. O povo que produz ele mesmo sua riqueza, sem auxílio algum, pode também autogovernar-se. Fora feitores de escravos! Pernambucanos, estai tranquilos. Um governo provisório, iluminado, preside a vossa felicidade. Confiai no seu zelo e no seu patriotismo. Brasileiros, as constituições, as leis e todas as instituições humanas são feitas para os povos e não os povos para elas. Desprezemos instituições oligárquicas, só cabidas na escanecida Europa. O verdadeiro governo é o governo das maiorias e da opinião pública. O mundo todo quer reformas e nós não devemos ficar estacionários. Os paraenses querem ser governados com a lei e não com a arbitrariedade.